Vamos ver um exemplo de dilatação dos líquidos. Um revendedor de combustível compra 15 mil litros de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica, gama, é igual a 11 vezes 10 elevado a menos 4. Eis aqui a nossa informação sobre gama. Eis aqui a nossa informação sobre o volume, em um dia em que a temperatura é 18 graus Celsius. Certo. Então, o volume do combustível é 15 mil litros quando a sua temperatura é 18 graus Celsius. Qual será o volume de álcool disponível para venda se esta for feita em um dia em que a temperatura é 28 graus Celsius? Então, como a temperatura ela variou, era 18, agora passou a ser 28, o líquido ele vai se dilatar também. E não apenas o líquido, mas o recipiente que o líquido está presente também se dilata. Certo? Então, vamos lá. A primeira informação, como já dita, o volume inicial é de 15 mil litros. O gama do combustível, o gama do álcool, é 11 vezes 10 elevado a menos 4. A temperatura inicial, 18 graus Celsius. Bom, qual será o volume do álcool disponível para a venda se esta for feita em um dia em que a temperatura é 28? Então, bora lá. Eu quero saber o volume final. Esse volume do líquido, o volume do álcool final, que com certeza vai aumentar, que vai estar disponível para a venda quando essa temperatura subir. A temperatura final é 28 graus Celsius. Essa variação foi de quanto? 28 menos 18, 10 graus Celsius essa variação. Então é o seguinte, gente. Vamos calcular o volume final. Eu vou utilizar esta fórmula aqui. ΔV igual a V final menos V inicial. O V inicial é 15 mil. Certo, só que eu não sei quem é o ΔV, a variação de volume. Certo? Então vamos lá. Vai ter que calcular quem é ΔV para substituir aqui e descobrir quem é o volume final. Bom, volume inicial é 15 mil, gama é 11 vezes 10 elevado a menos 4 e o ΔT é 10. Essa multiplicação aqui dá 1.650.000 litros vezes 10 elevado a menos 4. Tirando essa potência aqui, 10 elevado a menos 4, a gente vai saber realmente quantos litros realmente ele variou. A vírgula vai andar 4 números à esquerda, ficando 165 litros. Então, significa dizer que a variação de volume foi de 165 litros. Certo? Então, aqui, 165. Ok? Então, ΔV 165. Volume final, menos 15 mil. O volume menos 15 mil igual a 165. No caso, o volume final é de 15.165 litros. Era de 15 mil litros. Agora passou a ser 15.165 litros, justamente por conta que o álcool do combustível, ele dilatou, certo? Uma observação. Esse ΔV aqui, essa variação de volume que deu 165 litros, está juntando não apenas o álcool, mas está juntando o recipiente que está lá e está juntando
aparente, que é o que se consegue ver, certo? Que com certeza deve ter um marcador assim para saber quantos litros aumenta, algo que possa medir. Aí juntando o recipiente com o aparente deu 165 litros, certo? Talvez o recipiente foi muito pouco comparado ao aparente. Por isso que leva-se mais em conta que o líquido se dilatou mais. Outra questão. Um líquido cujo coeficiente de dilatação é 20 vezes 10 elevado a menos 4, quer dizer, 20 vezes 10 elevado a menos 4 a 0 graus Celsius, preenche completamente um frasco cuja capacidade é 1000 ml. Portanto, significa dizer que temos ali um volume inicial também de 1000 ml. Ele não disse assim mais ou menos o volume do frasco, ele considerou como medida em ml. Certo? Se o material em que o frasco é fabricado tem coeficiente de dilatação linear, então veja o seguinte, ele está dizendo que o coeficiente de dilatação linear, ou seja, ele está dizendo que o alfa, aqui, o alfa é esse valor aqui, 20 vezes 10 elevado a menos 6. Qual será o volume de líquido que transborda? Olha, volume de líquido que transborda, e isso só vai acontecer porque o líquido está completamente cheio dentro do frasco. Isso a 0 graus Celsius. Quando variar, é claro que vai transbordar. Essa parte que transborda, a gente, se for colocar em um outro recipiente, a gente vai notar que dá para medir essa parte que transborda. E essa parte que transborda a gente chama de ΔV aparente, certo? Que é o que a gente consegue ver. ΔV aparente. Quando o conjunto é aquecido a 50 graus Celsius. Então vamos lá aqui pegar os dados. Bom, a primeira informação é que ele disse que o coeficiente do líquido, ou seja, o gama, é 20 vezes 10 elevado a menos 4. Outra informação é que a temperatura inicial é 0 graus Celsius. Preenche completamente o frasco cuja capacidade é de 1000 ml, ou seja, outra informação é que o volume inicial do frasco é de 1000 ml. Se o material com que o frasco é fabricado tem coeficiente de dilatação linear igual a 20, ou seja, o alfa do frasco é de 20 vezes 10 elevado a menos 6. Eu quero saber quem é o ΔV aparente. Bom, quando a sua temperatura final é 50 graus Celsius. Certo? Então vamos lá. Essa variação foi de quanto? Dá para notar que de 0 graus Celsius até 50, essa variação foi de 50 graus Celsius. O problema maior é justamente esse. Ele deu o valor do alfa do frasco. A gente está trabalhando com volume. Então eu vou ter que lembrar que volume a gente usa coeficiente gama, não alfa. Mas dá para encontrar. É só pegar gama igual a 3 vezes alfa. Ou seja, 3 vezes 20, 60. 60 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. O fato é o seguinte, que para achar o ΔV aparente, eu tenho que lembrar que esse ΔV aparente, ele está presente no ΔV real. O que é o ΔV real? A gente viu que o ΔV real é a soma do aparente com o recipiente, ou seja, com o frasco. Então vamos lá. Com essas informações, a gente vai descobrir. Só que o fato é, eu tenho que saber quem é o ΔV real, que ele não disse, e eu tenho que saber quem é o ΔV recipiente.
O ΔV recipiente é fácil encontrar, certo? Então vamos logo fazer ele. O ΔV recipiente, certo? Vai usar, é claro, a mesma fórmula da variação de volume. Vai pegar todas as informações aqui que tem a ver com o recipiente, com o frasco, que no caso é essa, de que o volume inicial é de 1000. Esse daqui, o gama do frasco que está aqui, que a gente já encontrou, que é de 60. E a variação que foi de 50. Então, substituindo 1000 vezes 60 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 50. Nesse caso aqui, para poder eliminar essa potência de 10 elevado a menos 6, a vírgula vai andar 6 números para a nossa esquerda. Nesse caso, o frasco ele dilatou quantos ml? 3. Apenas 3 ml. Então, eu já sei agora, o recipiente aqui é 3. E a dilatação real? Quanto será? A dilatação do líquido, ou real, simplesmente vai ser... Deixa eu apagar aqui para poder ficar melhor. Certo. Pronto. O ΔV é igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Pronto. Esse volume inicial aqui também vai trabalhar o volume do líquido todo, certo? Nesse caso, o líquido está preenchendo o frasco. Portanto, o seu volume inicial vai ser 1000 também. O gama do líquido, ele deu, vale 20, certo? Ele deu aqui, logo como primeira informação, certo? 20 vezes 10 elevado a menos 4. E a variação de temperatura foi de 50. Então, eliminando também, do mesmo modo, eliminando aqui essa potência de 10, a vírgula vai deslocar 4 números para a nossa esquerda. Essa variação de volume real foi de 100 ml. Só que nós sabemos que esse ΔV real é a soma do recipiente mais o aparente. Então agora ficou mais fácil. ΔV real é igual ao ΔV recipiente mais o ΔV aparente. Ou seja, 100 é igual a 3 mais ΔV aparente, que é o que ele quer. Fazendo aqui as devidas operações, encontramos então 97 ml. Ou seja, 100 ml foi o que realmente dilatou. O que a gente consegue ver, se formos colocar um medidor, é 97 ml. Só que não foi 97 ml, porque o recipiente também dilata. E o recipiente a gente não consegue ver a sua dilatação, certo? Então 97 ml é o que a gente consegue ver, por isso que é chamado de aparente, que nesse caso é o líquido que transbordou 97 ml, certo? Que juntando com a dilatação do frasco, formou a dilatação real, que é de 100 ml. Bom, não podemos deixar de destacar que a chamada dilatação anômala da água, anômala, certo? Anômala realmente, como o próprio nome fala, é de anormal. A água ela tem uma dilatação um pouco anormal comparada aos outros líquidos. Porque o que seria normal? O normal é, se a temperatura sobe, o líquido ele se dilata. Se a temperatura, no caso, vai variar diminuindo, o líquido ele vai reduzir. Só que a água ele tem uma característica, certo? Ele tem um comportamento que a gente chama de dilatação anômala da água, certo? Bom, aqui temos um exemplo de uma garrafa que ela estava cheia, certo? Fechada, e ela foi colocada num freezer. Quando pensa que não,
ela se quebrou, ou seja, aumentou de tamanho. Como é isso? A gente sabe que quando o líquido diminui sua temperatura, ele também reduz o seu tamanho. Então, como foi que a água, ao invés de diminuir seu tamanho, ele aumentou? Certo? Olha, isso tem a ver com o estado físico também. A água, como nós sabemos, assim como os outros líquidos, tem um estado sólido, líquido e gasoso. Certo? Isso aí é uma coisa que a gente já sabe. Estado sólido, líquido e gasoso. A gente sabe que as moléculas no estado sólido, elas são bem juntinhas, a do líquido é mais afastado e a do gasoso é mais afastada ainda, certo? Então, se ele estava no estado líquido e passou para o sólido, uma redução de temperatura, as moléculas que estavam mais afastadas começam a ficar mais juntas, começam a ficar mais concentradas, pronto. Então, vamos ver aqui. O texto aqui, para quem está acompanhando, nos fala que a água é o líquido mais comum na Terra, cobre aproximadamente 3/4 do nosso planeta. Entretanto, em termos de dilatação térmica, seu comportamento é uma exceção. A gente já deve ter passado pela experiência de que talvez uma garrafa de vidro cheia de água e fechada, ela se quebra se for mantida no freezer ou no congelador. Isso ocorre porque ao passar do estado líquido para o sólido, a água aumenta seu volume. Vê que coisa, a água aumenta seu volume. Naturalmente, ao se fundir, o volume daquela massa de gelo diminui. Entretanto, caso ela se eleve continuamente, a temperatura da água resultante da fusão, ou seja, se ela se eleva de 0 até 4 graus Celsius, veja, o volume, ao invés de aumentar, como acontece com os outros líquidos, na água começa a diminuir. Veja só, de 0 até 4, o volume da água é diferente dos outros líquidos, porque os outros líquidos começam a subir o volume, o da água começa a descer, certo? Aí, portanto, a sua densidade ela vai aumentando por conta que o sólido, como as moléculas estão muito juntas, aí começa a se separar. Começa a separar em si, certo? Aí, então, na faixa de 0 até 4, a água apresenta um comportamento diferente. Ao ser aquecido, o seu volume diminui e a sua densidade aumenta. Mas isso só acontece entre 0 até 4 graus Celsius. Quando vai aumentando para 5, para 6, então a água já vai ter o mesmo comportamento que os outros líquidos. Agora, por que a água é diferente de outros líquidos puros? Eu não sei se vocês já repararam. Quando a gente coloca aquelas forminhas quadradas de água na geladeira, eu não sei se vocês já repararam, mas o gelo ele começa a se congelar na parte de cima. A parte de baixo às vezes ainda está com água. Embora sabendo que a parte da geladeira que tem gelo é na parte de baixo. Então veja, na parte de baixo tem gelo, mas a água começa a congelar por cima. Certo? Isso acontece por conta dessa dilatação anormal. E isso é bom para a natureza. Querendo ou não, isso é ótimo para a natureza. Porque veja que se a água começa a congelar por cima, os seres vivos que ficam abaixo do gelo, o gelo ele vai impedir a troca de calor dessa água com o ar externo. Se o ar estiver muito frio, então significa dizer que ele vai reduzir bastante essa questão de congelamento, permitindo que os seres vivos ainda sobrevivem embaixo do gelo, certo? Pronto. Finalizamos então a dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos, certo? Alguma dúvida que tiver, vocês podem voltar aos slides em si, que foi mandado, também foi feito por partes para poder não ficar muito longo o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto em si, que também tem a ver com o nosso dia a dia, certo? Próximo assunto,
A gente vai estudar sobre essa questão do calor, a importância em si na natureza. Então, desde já, obrigado a todos pela atenção.